Boa noite. Hoje eu vou contar a verdade sobre minha vida e a do meu filho. Eu era uma menina alegre. Quando eu era adolescente, uma menina sonhadora. Sonhava em encontrar o meu príncipe encantado. E um dia eu saí com duas amigas minhas e conheci um menino e fiquei apaixonada. Pensei ter encontrado. Ele tinha feito 16 anos. E aí, ele morava aqui em Bragança, na casa dos tios dele, e os pais dele moravam em um sítio no Morro Grande da Boa Vista. Em finais de semana a gente ia pra lá. Eu trabalhava numa fábrica e morava com minha mãe porque meu pai tinha acabado de falecer. Isso foi em 89 que meu pai faleceu. Foi bem na época que eu comecei a namorar esse menino e eu fiquei grávida. Tudo de repente, assim, sabe? Que eu não tinha experiência nenhuma. E aconteceu, foi tudo muito rápido. E aí, o meu príncipe encantado virou sapo. Ele sumiu. Ele não assumiu o filho. Ele não assumiu o filho. Além disso, eu tive que encarar tudo sozinha. Tive que contar. Eu tive que contar pra minha mãe. Tive que contar lá no meu emprego. E pras minhas amigas, vizinhos. Porque todo mundo perguntava. E aí, quando eu contei, ninguém acreditava, porque eu era muito brincalhona, assim. Mas aí, o pai não assumiu. Realmente ele não assumiu a criança. Eu ia às vezes lá de vez em quando, assim, quando eu tava grávida, mas quando eu vi ele já tava namorando outra menina, já tava casando. Aí eu trabalhei a gravidez inteira. Pra ajudar na minha casa e eu tinha uma irmã também, que era caçula. Ela tinha 3 anos de idade quando meu filho nasceu. Aí eu trabalhei a gravidez inteira. Quando meu filho nasceu, logo eu tive que voltar a trabalhar e deixar ele com minha mãe. E eu tinha que trabalhar para cuidar do meu filho, da minha mãe, da minha irmã e da casa. Água, luz, alimentos. Só que eu era feliz, gente. Apesar de tudo, casa humilde. Apesar das batalhas, das lutas. Eu era feliz porque eu tinha meu filho comigo. Mesmo que eu enfrentei tudo, que eu enfrentasse tudo, eu era feliz porque eu tinha meu filho. Eu só sentia
do pai dele ter abandonado o filho dele, não por mim, por meu filho mesmo. Esse abandono que eu senti passou pro meu filho. E o meu filho cresceu assim. Ele cresceu sentindo esse abandono. Ele cresceu carente de pai. Os avós do meu filho, por parte de pai biológico, eles batizaram a criança, o meu filho. Eles me ajudaram bastante. O vozinho, nossa, foi como vô e pai do meu filho. A avó também, que me procurou. Eles me ajudavam, mas o pai não. Daí, de repente, eu pedi a pensão. Quando meu filho tinha 3 anos, eu pedi a pensão. E eu continuei na luta, trabalhando de costureira. Muito orgulho. Nunca precisei fazer nada errado para dar as coisas pro meu filho. Eu era muito feliz com o meu filho. Minha maior recompensa era chegar em casa, poder abraçar meu filho, poder ir soltar pipa com ele, levar ele passear de bike, de velotrol. Era minha alegria isso. Jogar bola com ele no campo. Levar as coisas para ele comer, as coisas que ele gostava. Isso daí era minha alegria. Sabe? Quantas vezes eu iria trabalhar chorando de ter que largar meu filho em casa. Mas eu tinha que ir, mesmo que tivesse chuva. Eu tinha que ir. A pensão do meu filho foi sair quando meu filho tinha 8 anos de idade. Isso porque ele faltou 2 vezes no exame de DNA. Eu não tinha medo de provar pra ele, porque é uma coisa que eu nem precisava provar nada. Mas com isso foi passando o tempo, então levou 8 anos para ficar provado. E meu filho ter um registro, um sobrenome do pai que ele nunca teve. E foi difícil pro meu filho conviver com isso, porque ele viu os amiguinhos com o pai. E ele me perguntava: mãe, cadê meu pai? Por que a gente não pode ir lá? Eu falava pra ele assim: ai, seu pai trabalha muito, não tem tempo, ele viaja. E a gente não pode ir lá. Mas a verdade era que a gente não podia mais ir lá, porque ele estava namorando outra pessoa, já tinha casado com outra pessoa, já tinha filhos. E ele não queria que eu fosse lá, e nem meu filho. Uma vez a gente foi até ameaçado de morte. Meu filho era pequeno, tinha uns 4 anos isso, quando aconteceu, mas aí eu nunca mais, daí eu não fui mais lá. Só que eu falava pro meu filho: meu pai não tem tempo. Ficava colocando panos quentes, sabe? Só ensinei o amor pro meu filho, perdão. Mas não foi fácil, porque ele sentia o abandono do pai. E um dia, o irmão dele não sabia. Ele não sabia do irmão dele, que ele tinha irmão. Aí minha mãe levou ele lá no sítio e não era pra contar pra ele. Um dia, o meu filho tava lá, o irmão dele perguntou pra ele: quem que é seu pai? Aí ele falou assim, meu filho falou:
Ah, meu pai é seu pai. Aí eles ficaram amigos. Meu filho gostava muito dele. Gostava muito dele, da irmãzinha pequenininha dele. Aí meu filho foi entendendo as coisas, sabe? Porque a gente morava em 2 cômodos, um banheiro, uma casa pobrinha mesmo, sabe? Mas eu era feliz com o meu filho, não importava a situação financeira. O que doía era essa falta de amor, esse abandono, sabe? Não importava com bens materiais, não. O que o meu filho queria era um abraço do pai, um eu te amo, uma atenção que ele nunca teve. Aí depositava meio salário mínimo no banco. Aí pro pai dele começar a ir na minha casa levar a pensão, eu cortei a conta do banco. Aí o pai dele começou a ir lá levar a pensão. Só que chegava, dava o dinheiro e já ia embora. Aí eu, dá um abraço pelo menos, né? Era assim como 2 estranhos, sabe? E ele ia lá de caminhonete. Meu filho ficou encantado. Um dia que meu filho foi muito feliz, um dia que o pai dele foi lá e levou ele no parque. Os 2 andaram nos brinquedos juntos. Acho que foi o dia mais feliz da vida do meu filho. Os 2 curtindo os brinquedos juntos. Ele não entendia por que eu não podia ficar com ele e ele ficar comigo. Isso, ele já estava casado. E aí, depois meu filho começou a frequentar a casa do pai. Ele viu muitas coisas. Ele viu, sabe o que ele viu? Uma chácara enorme, um luxo. Ele viu uma casona. Tudo que ele queria ter, ele não tinha. Ele viu tudo que os irmãos tinham e ele não tinha. E ele viu mais. Ele viu que o pai adotou uma menina. Abandonou um filho e adotou uma menina. Adotou uma criança. A criança não tem culpa de nada. Coitada da criança. Mas não dá pra entender uma coisa assim, sabe? E o meu filho falava sempre assim, que a madrasta dele era gente boa. Boa, avó. Mas do pai ele não falava bem, não. Do pai ele falava assim, quantas vezes, sabe? Ele ia no sítio, ele voltava chorando de lá. Ele voltava chorando do sítio. Isso ele já estava adolescente, mocinho já. O Henrique voltava chorando. Sabe por quê? Se ninguém sabia, agora vai saber. Ele voltava chorando porque o pai não ligava pra ele. O pai só ficava bebendo e conversando com os amigos e não ligava pro meu filho. Não dava atenção. Quantas vezes meu filho chegava chorando em casa e falava assim, meu pai nem liga pra mim. Eu falava pra ele assim, não filho, não é assim. É jeito dele, perdoa. Então eu fiz a minha parte de ensinar o bem pra ele, ensinar o amor, ensinar o perdão. Eu só tô contando essa história porque eu devo isso pro meu filho.
Ele falava assim pra mim: mãe, você não conhece meu pai. Você defende meu pai. Eu falei: não é isso, filho. Continua indo lá. Eu falava pra ele. Aí, quantas vezes eu pegava ele chorando, escondido. Aí meu filho trabalhava de dia e estudava à noite. Ficava com a namorada dele, que já era divorciada e mãe de 2 crianças, 2 meninas. Hoje ela já é avó de 2 crianças. Então, meu filho foi trabalhar na rádio e conheceu essa moça, essa senhora, né? Conheceu ela lá e começou a namorar com ela. E ela botava fogo, sabe? Meu filho ficava mais revoltado ainda. O que eu não falava pra ele, ela falava pra ele. Eu não queria ver ele mais triste ainda. Eu não queria ver ele mais triste. Eu falava assim: perdoa, filho. Ele é seu pai, apesar de tudo. É jeito dele. Fiz de tudo para aproximar os dois, para juntar os dois. Fiz de tudo. E o meu filho sonhava em ter uma casa igual, a caminhonete igual do pai. Ele queria ser motorista de caminhão que nem o pai. Ele tirou a habilitação. Ele queria ganhar a moto dele. Então, aí ele sonhava em ir na praia com o pai e a família, os irmãos dele. Mas o pai nunca levava ele. Nunca. Nunca sobrava um lugarzinho para levar o filho na praia. Aí eu questionava, eu perguntava, ele falava assim: é que foi tudo de repente, quando der levo, tal, mas nunca levou. Meu filho sonhava em ir na praia com ele, mas ele nunca levou, nunca sobrou um espacinho para levar meu filho. Ia todo mundo, amigos, ia, mas meu filho nunca foi, nunca. E ele voltava triste e chateado e falava pra mim: meu pai foi na praia de novo. Meu filho não teve um aniversário que nem os irmãos dele têm, que nem os irmãos dele teve. De festa, assim, sabe? E eu sempre comprava um bolo pra ele, dava um presente, mas não era. Era só a gente da casa mesmo. Só eu, meu filho, nós mesmos, da família. E aí, eu tinha tanto medo, sabe, quando eu ia trabalhar e eu tinha tanto medo de acontecer algo com meu filho, de morrer afogado. Eu tinha medo, tanto medo. Doía em mim ver meu filho sofrendo por causa do pai. E ele era igual o pai, ele era ambicioso, ele queria ter tudo, mas ele era tão novinho, gente. E era assim. Um dia,
E também outra coisa que meu filho ficava chateado. Quando tinha festa no Poço de Monta, meu filho, ele via o pai, os irmãos, a madrasta, tudo lá no camarote. E o meu filho não. Meu filho de fora, como sempre, de fora. E ele chegava em casa, ele chegava e me falava: mãe, eu vi meu pai, ele estava lá no camarote. Eu, nem liga, filho. Você vale mais que tudo. Você vale mais pra Deus, pra mim. Você vale mais que tudo. Deixa na justiça de Deus. Mas meu filho ficava triste. Não foi fácil. Só que aí um dia eu sonhei uns dias que estava tendo um acidente com uma caminhonete. E uma hora era meu filho e uma hora era o pai dele. Sonhei com um tornado, com esse acidente que eu falei. E um dia, porque o meu filho namorava com essa senhora, que era bem mais velha do que ele, mas ele queria ficar com ela, porque lá ele tinha toda a liberdade que ele não tinha na minha casa, ele tinha lá. Lá ele podia levar amigos, podia levar bebida, podia levar tudo. Uma coisa que ele não fazia na minha casa, nunca fez. Então, na mesma hora que ele queria ficar com ela, na mesma hora que ele queria sair, se divertir, ele queria ficar com ela. Porque ela fazia tudo o que ele queria. Ela não desgrudava dele pra nada. Ela ia embalada com ele. Coisa que ela nunca fazia, ela começou a fazer. Ela ficava em bar esperando ele. Meu irmão tinha um bar e ela ficava lá. Ele era lindo, meu filho. Meu filho era lindo, ele é lindo. Eu me lembro quando a gente ia tomar sorvete, ele pegava um pouquinho de cada, pegava todas as coberturas que tinha. Eu lembro tudo, gente. Minha gravidez inteira, eu lembro quando ele nasceu, eu lembro tudo, cada detalhe de tudo. Cada momento que eu vivi com meu filho, eu me lembro de tudo. Vem tudo como um filme na minha cabeça, sabe? Só quem é mãe sabe como que é. Aí um dia eu tava no grupo de oração. Eu tava passando tão mal. Eu tive... quando meu filho tinha 4 anos, eu conheci um homem muito especial, uma pessoa abençoada mesmo, um homem de Deus. Nós começamos a namorar, meu filho tinha 4 anos. Ele ia fazer 5 anos. E esse meu namorado, ele levava as coisas pro meu filho, presente de aniversário, presente de Natal, presente de Páscoa. Ele foi como um pai pro meu filho. Tanto que estamos juntos até hoje.
meu filho cobrava depois quando que a gente ia casar. Aí nós mudamos pra nossa casa. Nós já tinha ficado noivo. E é mesmo um homem muito de Deus, um homem honesto, sincero, trabalhador, que eu amo muito. E o meu filho sempre falava assim: ah, ele que é meu pai. Sabe, quando meu filho estava triste assim, ele falava assim pra mim: quando vocês vão casar, mãe? Você não vai mais ter filho? Não vou ficar com você a vida inteira. Ele falava pra mim, meu filho. Ele falava assim pra mim. Aí eu comecei a morar com meu filho, só eu e meu filho aqui na nossa casa. Aí eu tava passando muito mal na oração, era um domingo. Isso que numa sexta-feira, meu filho tava ali no posto de gasolina tomando cerveja com os amigos e a namorada dele tava, e a filha da namorada dele tava também. Aí eu falei assim, ó, para um amigo dele: de quem é essa moto? Ele falou assim: é nossa. Eu falei: ah, o meu filho já tinha habilitação. Eu falei assim: não fica emprestando a moto para os meninos. Tomando cerveja e fica emprestando a moto. Aí, ah, não tem nada. Aí, quando foi no domingo, eu cheguei da oração vomitando, com dor de cabeça. E nesse dia eu fiquei assim, querendo sair de lá e ir lá no sítio encontrar meu filho. Eu tava muito ansiosa, sabe? Passando muito mal. Eu cheguei em casa, a namorada dele me ligou falando assim: sabe, Silvia? Alô, Silvia, o Bruno pegou a moto e chamou o Silvinho pra ir buscar bebida lá no sítio. Pegou a moto do filho e falou pra ir buscar bebida no sítio. E tá demorando, ela falou. Aí eu já fiquei assim, desesperada. Daqui a pouco ela me liga e fala assim: Silvia, teve acidente. Eu tô muito ensanguentado. E eu sem poder fazer nada, gente. Porque se eu tivesse lá na hora, eu como mãe, eu pegaria o meu filho, enfiava no carro e levava pro hospital. Por minha responsabilidade. Agora ficou lá esperando socorro, perdendo sangue. E todo mundo esperando. Esperando socorro. Então, foi assim. Aí o amigo dele convidou ele para ir buscar bebida. Meu filho foi.